sight, hearing. Ver, ouvir, saborear, tocar, cheirar. Well, as you know, those are the Esses 5 são os primary 5 principais senses with sentidos which que the ganhamos Creator do has Criador. endowed us. Mas Now, pense, which qual one of desses these 5 5 poderia ser o mais is importante perhaps the para nos ajudar a closest ganhar a related to vida our being able eterna? to gain the prize Não of concorda everlasting que é life? ouvir? Well, is it not hearing? It's interesting throughout Vocês já history, repararam que as the igrejas de churches of Babilônia Babylon the Grande Great sempre have put the deram main mais emphasis not on destaque a hearing, ver ou até a but tocar on em vez de ouvir? seeing, or perhaps Eles better, precisam ver, seeing an tocar ou image of até their beijar God, uma then imagem do touching and Deus kissing deles. that Mas image. But Jeová Jehovah sempre has deu always destaque put ao the ouvir. emphasis on Ouça, ó hearing. Israel, Hear, deem O Israel. ouvidos e Give escutem. ear and Quando os listen. israelitas ouviam With expressões commanding desse calls such as tipo, this, eles the sabiam Israelites que were tinham que summoned se together reunir to para hear ouvir a Jehovah's words leitura e a read and explicação das explained. palavras de Well, Jeová. similarly, today, Hoje também we é have many assim. Temos opportunities muitas to hear Jehovah's oportunidades de words ouvir a read leitura e a and explicação explained. das But now here's a palavras de question. Jeová. Is it sufficient Mas será que é that we just suficiente hear só the ouvir o sound som of das Jehovah's palavras de trumpets? Jeová? Well, you know É that's not claro que não. sufficient. Vou Now, here's contar an um caso que experience that mostra illustrates isso. this. Many Muitos years anos ago, atrás, eu I was estava no working in campo com service um with a irmão e brother. era a vez It dele was de his turn falar. to talk. Ele He estava was very muito nervous. A lady nervoso. came to the Uma door. He said, senhora "How are you?" atendeu e She said, ele "Not very good." perguntou, "Como vai?" He said, "That's Ela good." respondeu, "Não muito And he bem." proceeded with Ele his disse, "Que bom!" presentation. E Well, continuou he com a heard sound apresentação que coming out of her tinha mouth, preparado. Ele but he didn't ouviu a hear so resposta as da to senhora, mas receive não what was prestou said. atenção ao que Well, ela obviously, disse. Jehovah expects us to do a whole lot better than that when Naturalmente, it comes Jeová to espera hearing que His façamos muito words. mais do que In isso Matthew quando vamos ouvir o que 13:16, ele nos today's diz. scripture No text, texto de hoje, Jesus Mateus commended His 13:16, disciples by Jesus saying, deu um "Happy elogio are aos your discípulos, dizendo: ears, because Felizes they hear." são os seus Now, He ouvidos wasn't porque commending them ouvem. for just hearing Ele não sound estava coming out of His elogiando mouth, porque eles podiam but He ouvir a was voz commending them dele. because they Ele heard estava elogiando with os discípulos understanding. porque ouviam They e grasped the entendiam. meaning, Eles and then they were in a entendiam e daí position to podiam make fazer o que application tinham of what they ouvido. had heard. Well, do we want Jehovah Nós Nises, também queremos receber perhaps, esse to pronounce elogio de our ears Jeová e de happy? Jesus. Do we Queremos want que Him to eles declare chamem happy nossos ears? ouvidos de We do, don't felizes, we? não é? Well, then we Então must temos que listen like ouvir, those como aqueles disciples, in a way discípulos, we grasp the entendendo meaning para fazer o and que are in foi position dito. to make application. Open up to Mark chapter 4, Vamos ver please. Marcos And capítulo here's an 4. interesting scripture Esse in this texto vein. está bem Notice relacionado words of com o nosso Jesus. assunto. Mark Vejam o chapter que 4, Jesus beginning disse in em verse Marcos 4, 23. começando no He versículo said, 23. "Whoever has Escute ears quem to tem listen, ouvidos para escutar. let him Disse-lhes listen." ainda: He further said to Prestem them, atenção "Pay ao que attention to estão what you are ouvindo. hearing." E vejam o que mais Now ele notice that diz. with the A measure that mesma you are medida measuring com que out, vocês medem you will have será to measure usada out to com you. vocês e mais Less lhes given, será more added to you. acrescentado. So Em notice, outras palavras, Jesus was Jesus saying estava dizendo: that if you se measure você out medir little minhas interest and palavras com attention, pouco interesse e don't atenção, expect to não gain espere much. ter bons In resultados. contrast, if you Mas measure se out your você full medir attention com and todo interest in what interesse I e am saying, atenção, then eu I vou will dar give a you você generously, generosamente even mais do que beyond your você espera. expectations. E hoje Well, não é this is that way today, diferente. doesn't it? Só We vamos actually entender reap bem o que Jeová in nos like ensina se in direct ouvirmos com proportion interesse e to how much atenção. interest and attention we measure out. Go to Hebrews Agora chapter 2. vamos ver That's another Hebreus scripture. 2. Esse Very texto familiar vocês scripture in this conhecem regard. bem. Vejam Chapter como 2. não é uma questão só And de notice prestar we're not to alguma just pay atenção, casual nem de attention prestar a atenção or que even estamos usual attention. acostumados. But notice how Veja it's que worded. expressão Hebreus Hebrews 2:1 2 verse usa. 1. É That is por why it isso is que é necessário necessary prestarmos for us to mais pay atenção do que de more costume às coisas than que the ouvimos, usual para attention que to the nunca things percamos we o have heard, rumo. so that we Então, para may não not drift away. perdermos o rumo e nos So it's absolutely afastarmos de required if we Jeová are ou going to da drift away from verdade, Jehovah or drift away, precisamos prestar we've got to mais pay atenção more do que de than the costume. usual attention. Now let's illustrate this point. Vamos I'd like ilustrar to esse imagine ponto. that you're Imagine que trapped in você a está preso num building prédio que está em that is chamas. engulfed in Um fire. bombeiro consegue chegar A onde você fireman está e makes his way diz: to you. vou And he explicar says, para "I only você have time só to uma come to vez this porque once. I've tenho got que to go help salvar other people. outras pessoas. But there's Só only tem um one way jeito to de escape. escapar do fogo. You've got to go down the Desça stairs correndo really as quickly. escadas. When you get to the Daí bottom, deite drop no down on your chão e se stomach and begin arraste. crawling. You Não have se to stay within levante 3 porque os feet of the gases floor, são venenosos. because above them is a Arraste-se poisonous para a gas. direita. Você verá um Crawl low to corredor. the Se right. arraste até o fim And do you'll see a corredor e small chegará na hallway, a entrada. narrow
Levante-se, vire para a esquerda e corra para a saída. Será que você vai deixar sua mente se distrair enquanto o bombeiro dá essas instruções? Você vai ficar pensando: o que vou jantar hoje? O que vai passar na TV essa noite? Não, você vai dar toda a atenção, porque se perder um detalhe, pode morrer. E mesmo depois que o bombeiro for embora, as palavras dele ainda vão ficar martelando nos seus ouvidos enquanto você repete na mente tudo o que ele disse. Desça as escadas, se arraste pelo corredor, vire à esquerda na entrada e corra para as portas de saída. Você repassa todas as informações para fazer o que foi dito. É desse jeito que queremos ouvir. E pensando bem, estamos numa situação bem parecida, não é? O mundo de Satanás está em chamas e logo será totalmente destruído. Mas Jeová nos dá instruções de como escapar. 2 Pedro 3,12 fala que esse mundo mau será destruído em chamas e os elementos se derreterão com o calor intenso. Mas nós queremos sobreviver. Não queremos nem de longe ser como os ídolos citados no Salmo 115,6, que têm orelhas, mas não ouvem. Nem como a cobra do Salmo 58,4, que tapa os ouvidos e não quer ouvir a voz dos encantadores. Isaías 6,10 e Jeremias 6,10 dizem que os israelitas desobedientes tapavam seus ouvidos. Também não queremos ser como os cristãos hebreus que eram lentos em entender, como diz Hebreus capítulo 5, versículo 11. Queremos fazer o máximo para destapar nosso ouvido. Essa é uma expressão literal interessante do hebraico usada em Jó 33,16. Pelo visto, vem do fato de que os orientais costumavam usar um tipo de cobertura para a cabeça. Mas, para ouvir melhor, eles puxavam o tecido para trás da orelha, como que destapando os ouvidos. Nós queremos fazer isso também. Queremos inclinar nosso ouvido, como diz a nota no Salmo 78,1. Despertar nosso ouvido, abrir nosso ouvido, dar nosso ouvido, como dizem alguns versículos em Isaías. Isso significa prestar atenção e daí fazer o que ouvimos. Então, se fizermos isso, usar o sentido do ouvir do jeito que falamos aqui, poderemos sobreviver ao fim desastroso deste mundo. Como mostra 2 Reis 21:12, Jeová disse: Estou trazendo sobre Jerusalém e sobre Judá uma calamidade que fará tinir os ouvidos de quem ouvir falar dela. É isso mesmo. Na grande tribulação, as pessoas vão ouvir falar das calamidades que estarão acontecendo e os ouvidos delas vão tinir, em sentido figurado e talvez até em sentido literal. Mas os ouvidos do povo de Jeová continuarão inclinados para ouvir as orientações que Jeová dará naquele tempo, como as de Isaías 26:20. Jeová vai dizer: Vá, povo meu, entre nos seus quartos e feche as portas atrás de si. Esconda-se por um instante até que passe o furor. Assim como Jesus disse para os discípulos que os ouvidos deles eram felizes, Jeová e Jesus poderão dizer o mesmo para a grande multidão de sobreviventes. Eles dirão: Felizes são os seus ouvidos, porque ouvem.